Bom dia, meus amados, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida em mais uma manhã de sexta-feira. Estamos falando sobre viver uma vida extraordinária. Será que isso é para mim? Sim, eu posso ter uma vida extraordinária e eu posso viver o extraordinário, dando para Deus aquilo que Ele precisa para trabalhar em mim, que é o meu desejo, o meu coração e a minha vida. Eu estou usando o texto de Gálatas 5:22, falamos sobre amor, alegria, paz, paciência, bondade. E hoje nós vamos falar sobre algo que eu amei estudar, sobre a retidão. A retidão. Eu quero usar o Salmo 25, no versículo 21, que diz o seguinte, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Vamos entender esse versículo aqui, do Salmo 25, porque o salmista está dizendo que ele pede aqui que a integridade e que a retidão proteja ele. E que porque ele sempre coloca a esperança dele em Deus. O que tem a ver isso? Tem a ver que a retidão é uma característica do caráter de Deus. Por quê? Porque Deus não muda. E retidão é exatamente isso. Retidão é uma pessoa que anda sempre em uma direção só. Ela anda sempre em um comportamento baseado na justiça, ela é sempre baseada na integridade, sempre baseada na honestidade, na verdade. Nós vamos ver que uma pessoa que tem a prática da retidão, tem a retidão trabalhada no seu caráter, é uma pessoa que não depende da situação para se movimentar. Ela nunca vai procurar agradar alguém falando uma mentira, ou seja, ela nunca vai procurar favorecer uma pessoa e prejudicar a outra. Por quê? Porque ela é justa. A mente da pessoa que trabalha, que tem uma retidão, que o Espírito Santo trabalha nela, a mente e o coração dela não oscilam. Não é aquele coração que segunda-feira está de um jeito, terça-feira está de outro. Ela está sempre caminhando numa linha reta. Ela tem sempre uma palavra ali naquele momento, com amor, com integridade, uma palavra da verdade. Então, queridos, isso é maravilhoso. E constantemente nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus: trabalhe em nós, Senhor. Trabalhe em mim para que eu tenha sempre um comportamento constante, Existem pessoas que começam a agir de acordo com a situação. Se aquela situação ali, ela está caminhando para me desfavorecer e ela precisar falar uma mentira, provavelmente algumas pessoas se inclinam para aquela mentira, para aquele momento. Agora, a pessoa que age com retidão, ela vai sempre buscar a verdade. Ela vai sempre andar na linha da fidelidade. Ela vai sempre ter palavra. É aquela pessoa que às vezes vai até se prejudicar, mas ela vai cumprir o que ela falou. Porque ela tem integridade, ela quer andar na linha da integridade, da fidelidade, da verdade, E nós precisamos pedir ao Senhor que essa área seja trabalhada em nós. Porque as situações do dia a dia muitas vezes vão nos sufocando, vão nos apertando, nos pressionando. Para quê? Para sermos pessoas que vão dar um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, que isso aqui não tem problema não, que aquilo ali pode passar por cima, quando na verdade nós temos que ter os nossos olhos voltados para o Senhor. Quando o salmista, ele diz aqui que eu ande em retidão e que a retidão e a integridade me protejam, e ele continua dizendo, porque a minha esperança está em ti. Por que o salmista estava confiando a vida dele a Deus? Porque Deus não muda. E o mesmo Deus que não mudava é o mesmo Deus que ele podia ter esperança. Então eu quero dizer para você hoje que você pode começar um mês pensando que Deus está trabalhando nessa situação que você está pedindo e que você vai viver daqui a um mês
e vai continuar acreditando que Deus não perdeu o controle, que Deus é o controle que está agindo, mesmo que você não veja. Por quê? Porque Deus não muda. Deus é um Deus cheio de retidão. Nós vamos ver isso lá no Salmo 9, versículo 8, diz assim: Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Deus governa. O governo de Deus, queridos, não é um governo terreno. Quando nós vamos olhar para o governo da nossa terra, nós vamos ver um governo que mente. Nós vamos ver muitas vezes um governo que falha no caráter, que fala que não age com fidelidade, que fala uma coisa e faz outra. Nós muitas vezes não vamos ver o governo agindo de forma íntegra. Nós vamos ver muitas vezes o governo dessa terra não agindo de forma justa, mas quando nós olhamos para o governo onde Deus é o governador, nós vamos ver que ele governa com retidão. Aleluia por isso. Então é um governo justo, é um governo íntegro, fiel. Nele a gente pode confiar. Então o salmista estava dizendo: a minha esperança está no Senhor. Então eu acredito que eu também posso agir com retidão e com integridade, porque o meu Senhor vai estar sempre me olhando. Então, independente da luta que você está vivendo, você pode olhar para Deus e ver um Deus que não muda, que não se move de outra forma porque está acontecendo isso ou aquilo, não, porque Deus deve ter... Quantas vezes já ouvi pessoas dizendo assim: Deus é muito ocupado, Deus não vai se preocupar com isso. Queridos, Deus, Ele dá conta de tudo. Ele é todo poderoso e nós podemos confiar no amor dele. É tão tremendo sabermos que Deus está no controle de tudo, que Ele é reto, que Ele tem retidão no seu caráter, que nós podemos claramente, diante de situações difíceis, dizer: Senhor, aqui eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Aqui eu não sei como conduzir, mas o Senhor sabe. Por quê? Porque Deus permanece o mesmo. A Bíblia diz assim, queridos: se o homem é infiel, o Senhor permanece fiel. Nós não estamos falando de fidelidade, nós vamos falar de fidelidade na segunda-feira. Mas eu quero dizer para você que, independente do comportamento do homem, Deus vai permanecer do mesmo jeito, porque é parte do caráter dele, é parte do caráter de Deus, é parte de quem ele é. E ele está nos dando o Espírito dele para morar em nós. Aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. Então, se o Espírito Santo mora dentro de nós, eu posso ter um caráter de Cristo. Eu posso ter o caráter como de Cristo. Eu também posso ser uma pessoa reta. Eu também posso ser uma pessoa íntegra, verdadeira, uma pessoa que se move no mesmo ritmo, no mesmo andamento de caráter, que eu quero dizer. Eu não estou dizendo de uma pessoa ser agitada e outra calminha, não, eu estou dizendo no movimento do caráter. Porque existem momentos que nós aplicamos o nosso caráter ali e aquela prova do caráter nosso demonstrado para a humanidade, para as pessoas, vai mostrar para elas que nós somos pessoas diferentes, pessoas que têm um trabalhar de Deus, né? Quantas vezes dentro de um trabalho nós somos levados a mentir para favorecer alguém, e é muito comum que as pessoas digam: é só uma mentirinha. Quantas vezes em determinadas situações a pessoa fala assim: não fala isso, que aí não vai dar problema. Olha só a sutileza. E aí você fala: não vai ter nada a ver, não tem problema. Aí você vai e fala de uma determinada forma, engana de uma determinada forma. Aí, lá na frente, a pessoa vai descobrir que não era nada daquilo e a situação fica pior ainda. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Deus, nos ajuda a andar com retidão.
Nos ajude a ser uma pessoa transparente. Quando eu estou no trânsito, se alguém buzina para mim, eu não quero devolver da mesma forma. Quando eu estiver jogando um futebol, quando eu estiver dentro de um esporte e ali o jogador vai e me dá um chute na canela, eu não quero correr o campo atrás dele para dar um outro chute na canela dele. Se alguém me tratou de uma forma que não agradou a Deus, eu não quero vingar. Por quê? Porque eu quero me manter reta, eu quero me manter na retidão, porque isso vai agradar a Deus, isso vai me aproximar de Deus, isso vai moldar o meu caráter. E isso vai agradar a Deus, isso vai me fazer viver, meus amados, o extraordinário. Porque uma pessoa que vive o extraordinário é uma pessoa que não vive na média, está sempre no extra. Ela vive sempre mais, ela experimenta sempre o melhor. Ela está sempre provando daquilo que outros não estão provando. Por quê? Porque também estão sendo trabalhadas pelo seu Senhor, pelo seu Criador. Então, vamos nos colocar diante de Deus e fazer como o salmista fez. O salmista orou assim: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e me guia por um caminho reto, por um caminho eterno, por um caminho que vai te agradar. Então, essa é a nossa oração. Todos os dias, Senhor, me sonda. Fala para mim, eu estou andando de alguma forma que não está legal. Eu tive aqui ainda hoje um comportamento que não foi bacana. Eu tenho repetido determinados comportamentos. Eu tenho trabalhado no meu caráter. Se eu tenho conseguido trabalhar no meu caráter, ou sou eu que estou constantemente querendo trabalhar em mim com a minha própria força, tentando me mudar, tentando me transformar. Deus, eu não me transformo. Essa tem que ser a nossa oração. Deus, eu não me mudo. Essa tem que ser a nossa oração. Mas o Senhor me muda. Então vamos colocar o nosso caráter na mão de um Deus cheio de caráter, para que o Espírito dele em nós trabalhe aquilo que está nele, para que a gente possa refletir. Eu posso ser uma cópia de Jesus, né? Tem o pastor Douglas Gonçalves sempre diz isso. Eu posso ser uma cópia de Jesus. Nós podemos ser uma cópia de Jesus. Eu posso ser semelhante a Jesus, você também pode. Amém? Vamos orar e vamos pedir isso para Jesus nessa manhã, para que o nosso dia seja um dia marcado pelo caráter de retidão. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento onde eu pude estudar a retidão. Senhor, quanta coisa o Senhor me lembrou aqui estudando. Quantas coisas o Senhor tem trazido na minha memória. Momentos difíceis que nós vamos permanecendo na verdade. Momentos, às vezes, onde vamos nos vendo em determinadas situações, somos inclinados para fazer aquilo que não te agrada, mas o Senhor nos leva a agir com fidelidade, a agir com mansidão, a nos manter na linha do amor, a não deixar o inimigo roubar a nossa alegria, nem a nossa paz. Senhor, nos ajude constantemente a andar esse caminhar de bondade. E aí dentro desse pacote, Senhor, uma vida reta, uma vida que permanece estável, que não depende da circunstância. Tome cada um de nós em suas mãos e ajuda-nos. São princípios que estamos aprendendo aqui. Não é uma palavra de autoajuda para que um ou outro diga, uau, que palavra que me ajudou hoje. Não, não é uma palavra para nos ajudar hoje, Pai. É uma palavra para mudar a nossa vida. É para mudar os nossos dias. Por isso nós estamos aqui falando sobre esses princípios que não podem faltar em nós. Aí sim, papai, vamos viver uma vida extraordinária, acima da média. Eu te agradeço por nos ouvir nessa manhã, porque o Senhor é Deus e trabalha em nós a cada dia. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Quero aproveitar aqui esse momento para dar um feliz Dia das Mães aqui antecipado, domingo, né? Dia das Mães. Que Deus abençoe você, mamãe, de forma rica e abundante. Que a retidão cresça a cada dia no seu coração. Que Deus aumente
ainda mais essas porções de amor, de alegria, de paz, de paciência, né? De bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Que esse fruto esteja verdadeiramente vivo dentro de cada mamãe nesse domingo que vai ser comemorado o Dia das Mães, quando na verdade o Dia das Mães é todo dia, né? Mas vamos nos lembrar que elas são especiais, não é verdade? Deus te abençoe até segunda-feira, assim o Senhor nos permitindo. Tchau, tchau!